Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha portuguesa que voltou aos treinos nessa segunda-feira, de olho na Série D do Campeonato Brasileiro, a quarta divisão. Portuguesa que tirou alguns dias de descanso depois da eliminação na Copa do Brasil. Já o América Mineiro vai mesmo jogar contra o Atlético na final do estadual de Minas Gerais, no Mineirão. Inicialmente essa partida estava marcada para o Independência, mas depois da derrota por 4-0, a ideia do Coelho é lotar o estádio do Mineirão com torcedores do Galo para aumentar seu faturamento. Preciso contar também que Henrique Almeida, ex-Lusa, é o novo reforço do Amazonas. E o ex-atacante da Portuguesa, que também passou por São Paulo, Botafogo, entre outros, vai se juntar a Rodrigo Varanda, atleta revelado na base do Corinthians, ambos anunciados nas últimas horas pelo time da Série B do Brasileiro. A saideira do giro de notícias, o Shakhtar Donetsk oficializou a compra de Alisson, atacante de só 19 anos de idade que pertencia ao Galo, operação de 14 milhões de euros ou 88 milhões de reais. O Atlético fica com 12 milhões de euros livres de impostos. Preciso falar agora sobre o Bahia. O tricolor tem ou não interesse em Matheus Mendes, goleiro de 25 anos de idade que pertence ao Galo e está emprestado ao América. Essa notícia surgiu no último sábado. A Rádio Itatiaia publicou tal informação depois da vitória do Galo por 4-0 contra o Coelho. Havia procurado dirigentes do América que asseguravam que não sabiam de absolutamente nada, embora o América talvez seja o último a saber, até porque é uma negociação, se rolar, entre Bahia, Atlético Mineiro e o jogador. Mas consultei uma fonte do Departamento de Futebol do Bahia que respondeu, abre aspas, não tem absolutamente nada, chance zero de o Matheus Mendes ser contratado, fecha aspas. Vale a lembrança de que o Bahia acaba de fechar com outro goleiro, Ronaldo, que pertencia ao Atlético Goianiense. Ele chega ao Bahia por empréstimo até o fim da temporada e vai disputar a posição com Marcos Felipe. Só para completar sobre o Matheus Mendes, excelente futuro, enorme potencial, titular absoluto do América, e ele nem participou do 4-0 contra o Galo por conta exatamente do contrato que tem com o Atlético. O Galo exigiu um pagamento de 750 mil reais de multa toda vez que o Coelho escalá-lo contra o Galo. O América, sem dinheiro, preferiu poupar o jogador, abrindo mão do pagamento dessa quantia. Hora de falar sobre Lianco. E a especulação que surgiu nessa segunda-feira de que o zagueiro, que tem sido capitão em algumas partidas do Galo e foi autor de 2 gols na final contra o América, pode virar reforço do Grêmio. 2 setoristas do Tricolor trouxeram essa notícia. O que eu fiz? Conversei com o Marcelo Vojnovic, que é pai e empresário do Lianco. Ele assegurou que não existe nenhuma chance desse negócio acontecer. O Lianco está encantado com as condições e tudo que ele tem vivido lá no Atlético. Depois de passar dificuldades no exterior, tudo que o Lianco quer é fixar residência, passar a frequentar o mesmo clube durante bastante tempo. Outra situação importante, o pai do Lianco me contou que há um projeto bastante bem definido entre o atleta e o clube, que é de fazer do Lianco um atleta da seleção brasileira, e existe a expectativa de que, se essa evolução continuar, o Lianco possa figurar na seleção brasileira nas próximas convocações. Só para completar em relação à situação do Lianco, jogador comprado junto ao Southampton por 18 milhões de reais, valor que garantiu ao Galo 50% dos direitos econômicos. Há também metas previstas no contrato que podem obrigar o Atlético a adquirir mais 25% dos direitos econômicos por 9 milhões de reais. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians, que segue rendendo bastante para as emissoras de televisão. Mesmo sem a presença de Neymar na semifinal do Campeonato Paulista, a vitória do Timão por 2-1 contra o Santos na noite desse domingo fez da Record líder absoluta de audiência em São Paulo. A emissora paulista registrou 20 pontos de média, com 22 pontos de pico. Só a título de comparação, a Globo, que ficou com o segundo lugar no horário, teve média de 10 pontos, ou seja, a Record dobrou a audiência da concorrente, que costuma liderar com folga o horário. O Caldeirão, ou melhor, o Domingão do Hulk, era a apresentação da Globo, enquanto Corinthians e Santos se enfrentavam. E há a expectativa da Record de mais uma ótima audiência na noite dessa segunda-feira, às 21h35. Palmeiras e São Paulo se enfrentam no Allianz Parque
mais uma vez com transmissão da TV Record. Só para completar o noticiário corintiano, Yuri Alberto passou por exames que não constataram lesão no tornozelo. Ele havia sofrido uma entrada forte do Zé Ivaldo, que acabou expulso. O Yuri precisou ser substituído e existia uma preocupação de que o Yuri Alberto tivesse contundido o tornozelo. Não há lesão e ele deve estar à disposição para a partida dessa quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil na Neoquímica Arena. O Timão precisa reverter a derrota por 3-0 do Equador. As duas últimas sobre o Corinthians, Martínez e Carrilho foram convocados para as seleções da Venezuela e do Peru e desfalcarão o Timão durante a data FIFA. Bora falar agora sobre o Vasco, que decidiu executar o América Mineiro. Tudo por conta de uma especificidade no contrato de empréstimo do Figueiredo. Figueiredo tem tido uma participação importante no Coelho. Pois bem, para emprestar o Figueiredo, o Vasco exigiu a preferência na compra de dois atletas. Um desses jogadores, o Matheus Henrique, que foi recentemente negociado com o Shabab Al-Ahly. E é aqui que o bicho pega. O Vasco alega que não foi procurado pelo Vasco, o Vasco alega que não foi procurado pelo América para ter o direito da preferência, para eventualmente cobrir a oferta do Shabab. Diante disso, o Vasco está executando o América na justiça com a cobrança de R$1.300.000. Conversei agora há pouco, antes de gravar o vídeo, com o Fred Cascardo, que é o diretor executivo de futebol do América. Ele garante que o Coelho está bastante tranquilo em relação a isso, porque para que o Vasco pudesse levar adiante a contratação do Matheus Henrique, haveria a necessidade do acordo com o jogador. E o Matheus deixou bem claro para o América que não jogaria em outro clube brasileiro, que a ideia dele era se mudar para o exterior, mais especificamente para os Emirados Árabes Unidos. Aí eu perguntei, mas vocês do América sugeriram, conversaram com o Vasco? E a resposta foi não, enfim, pano para manga, confusão à vista entre Vasco e América na justiça. Hora de falar sobre o Flamengo, que terá um desfalque importante para a primeira final do Campeonato Carioca. E há o risco de Bruno Henrique não disputar nem sequer o segundo jogo. Você sabe que Flamengo e Fluminense começam a se enfrentar nessa quarta-feira, jogo de ida da final do estadual. A volta marcada para sábado e o Bruno Henrique, por conta de uma lesão muscular, já está descartado do jogo dessa quarta. Existe o risco real de o atacante, o rei dos clássicos, também não jogar a partida de volta. São 100 gols marcados com a camisa do Flamengo, desses 100, 22 contra os rivais do Rio de Janeiro. A maior vítima é o Vasco, com 11 gols marcados. Bruno Henrique tem tido um papel extremamente importante no Flamengo de Felipe Luiz em 2025, especialmente por conta das ausências do Pedro e também do Gabigol. Pedro se recupera de cirurgia no joelho e o Gabigol foi negociado com o Cruzeiro. Só para completar uma curiosidade, essa será a quinta final nos últimos 6 anos entre Flamengo e Fluminense. As decisões começaram em 2020 com o título do Fla. Em 2021, mais uma conquista rubro-negra. O Fluminense descontou em 22 e 23. Eles se enfrentaram nas semifinais de 2024 com vitória do Flamengo, que também venceu o Nova Iguaçu na grande decisão. Ou seja, das últimas 6 edições, todas elas com o Flamengo em campo. E o Flamengo vai em busca do 4º título nesse período. Bora falar agora sobre Neymar. Quantos jogos mais o craque fará com a camisa do Santos caso não renove seu contrato? Você sabe que o vínculo do atacante com o Peixe se encerra em 30 de junho, certo? O máximo de jogos que o Neymar fará, especialmente depois da eliminação no Campeonato Paulista, é de 14 apresentações. São 12 no Campeonato Brasileiro, isso se a 12ª rodada não for contra um clube que disputará o Super Mundial de Clubes, além de mais 2 jogos da Copa do Brasil, válidos pela 3ª fase. Esse é o número máximo de 14 que o Neymar pode disputar caso não estenda seu contrato. A intenção do Peixe em manter o Neymar, já havia contado para vocês que há a intenção do Neymar e do pai dele em adquirirem a SAF do Peixe. Enquanto isso, Pini Zahavi, empresário e sócio do pai do Neymar, tem oferecido o jogador para grandes clubes do futebol europeu e, em meio a esse contexto, pintou a primeira proposta da Europa. O Galatasaray, que é líder do campeonato turco e tem um ataque formado por Morata, Mertens, entre outros, já fez proposta para contratá-lo a partir de julho. Neymar, que só volta a campo pelo Peixe em 30 de março, confronto marcado contra o Vasco em São Januário na abertura do Campeonato Brasileiro. Durante esse período ele vai poder se recuperar da lesão muscular, embora tenha sido convocado para os jogos contra a Argentina e Colômbia.
confronto contra a Colômbia em 20 de março, confronto contra a Argentina no dia 25. Neymar, que desde que foi contratado, disputou 7 partidas, 7 jogos atuando. Só o primeiro jogo que ele atuou pouco, né, contra o Botafogo. Todos os outros jogos com mais de 50 minutos em campo. Na penúltima partida, inclusive, ele disputou 90 minutos. Na última, contra o Red Bull Bragantino, acabou sentindo uma lesão aos 76 minutos. Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. Antes de entrar em campo para decidir a vaga da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, o São Paulo acertou absolutamente todas as pendências com o seu elenco. Eram 2 meses de direitos de imagem que foram quitados. Jogadores do São Paulo foram autorizados, a partir dessa segunda-feira, a emitirem as notas referentes aos direitos de imagem do mês de fevereiro. Conforme essas notas forem sendo apresentadas ao Departamento Financeiro, São Paulo faz a quitação nesse mês. As notas do mês anterior já foram resolvidas. Nicola, mas e aquele bicho referente à classificação, o 6º lugar do Campeonato Brasileiro do ano passado? Na semana passada, os homens do departamento de futebol se reuniram com os líderes do elenco e acertaram um parcelamento. Essa questão já foi resolvida. Direitos de imagem, ok. De bicho do ano passado, ok. Salários já estavam em dia e tem mais uma outra novidade. Se o São Paulo passar pelo Palmeiras no tempo normal ou com a ajuda dos pênaltis, jogadores do Tricolor terão direito a um prêmio extra pela classificação para a final do estadual. O valor não foi divulgado, mas o São Paulo garante que trata-se de um dinheiro importante, que vai ajudar certamente no dia a dia dos atletas. Tudo que possa ser feito extracampo para que os atletas cheguem fortes para essa decisão no Allianz Parque foi resolvido. Agora é aguardar cenas dos próximos capítulos e entender como Palmeiras e São Paulo se comportam na noite dessa segunda. Você tem palpite para o jogo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! Seja bem-vindo ao canal de notícias do Botafogo. Aqui, você fica por dentro de tudo o que acontece com o Glorioso. Então já se inscreva para não perder nenhuma atualização sobre o Fogão. E agora, vamos direto para uma informação que pode agitar o mercado da bola e mexer com os bastidores do futebol brasileiro. O volante colombiano Vilmar Barrios, atualmente no Zenit, da Rússia, pode estar de saída do clube, e isso tem despertado grande interesse no mercado. O time russo já estaria disposto a negociar o jogador, e entre os interessados, aparece um nome que pode surpreender muita gente: o Botafogo. A possível chegada do meio-campista ao futebol brasileiro vem ganhando força, e o clube carioca monitora a situação de perto, de olho em uma oportunidade que pode elevar ainda mais o nível do elenco alvinegro. Barrios, conhecido por sua intensidade, qualidade na marcação e experiência internacional, fez história no Boca Juniors antes de desembarcar na Europa. No Zenit, ele se consolidou como peça-chave da equipe, mas com seu contrato se aproximando do fim, o clube russo parece disposto a abrir mão do jogador, buscando uma venda antes que ele possa sair sem custos. Isso abriu espaço para o interesse de diversas equipes, e o Botafogo surge como um possível destino dentro do Brasil. O clube carioca, sob a gestão da SAF, tem sido agressivo no mercado e busca jogadores que possam agregar experiência e solidez ao elenco. Com um calendário recheado de desafios, incluindo competições internacionais, a chegada de um jogador com o perfil de Barrios poderia ser um grande reforço para o setor de meio-campo. A grande questão agora é: o Botafogo está disposto a entrar de vez na briga e superar a concorrência de outros clubes que também demonstram interesse no volante? Vale lembrar que o futebol brasileiro tem se tornado um destino cada vez mais atrativo para jogadores sul-americanos que atuam na Europa, principalmente devido à valorização do mercado e à estrutura oferecida pelos clubes. O crescimento econômico de algumas equipes, aliado a projetos ambiciosos conduzidos por investidores e SAFS, tem transformado o Brasil em um centro cada vez mais competitivo. Hoje, não é raro vermos jogadores que, antes, optariam por seguir na Europa retornando ao continente sul-americano, mas em clubes brasileiros, onde encontram salários competitivos, qualidade de vida e a oportunidade de disputar torneios de alto nível, como a Libertadores. No caso específico do Botafogo, o projeto liderado por John Textor tem sido um grande diferencial. Desde a chegada da SAF, o clube passou por uma revolução administrativa e financeira, o que permitiu a contratação de jogadores de peso e a construção de um elenco mais forte e equilibrado. Esse novo cenário coloca o Glorioso em uma posição privilegiada no mercado, tornando uma opção real para atletas que buscam desafios no futebol sul-americano, mas sem abrir mão de estrutura e ambição esportiva. A possibilidade de Barrios vestir a camisa alvinegra passa diretamente por essa evolução do clube,
que hoje consegue oferecer um projeto sólido e atraente. Outro fator que pode pesar na decisão do volante colombiano é a competitividade do Campeonato Brasileiro. Diferente de algumas ligas europeias onde há grande disparidade entre os clubes, o Brasileirão é um torneio equilibrado, onde praticamente todas as equipes têm condições de competir em alto nível. Para um jogador da posição de Barrios, que se destaca por sua intensidade e capacidade de marcação, atuar no futebol brasileiro pode representar um novo desafio, além da possibilidade de se manter em evidência para convocações da seleção colombiana. Afinal, jogar em um clube estruturado, disputando competições de prestígio, pode ser determinante para seguir em alto nível no cenário internacional. Há a questão da adaptação. Barrios já conhece bem o futebol sul-americano devido à sua passagem pelo Boca Juniors, onde se consolidou como um dos melhores volantes da América do Sul. Esse fator pode facilitar sua transição para o Botafogo, caso a negociação avance. Além disso, o clube conta com um ambiente cada vez mais internacional, com jogadores de diferentes nacionalidades e uma gestão que busca oferecer suporte total para novos reforços. Assim, caso o Glorioso consiga viabilizar a chegada do colombiano, pode estar trazendo um nome que não apenas agregaria qualidade ao elenco, mas também reforçaria a identidade competitiva que o clube vem construindo. Mas e a torcida do Fogão? O que acha dessa possibilidade? Um meio-campista do calibre de Vilmar Barrios seria o reforço ideal para o time? O mercado da bola segue agitado, e nos próximos dias podemos ter novidades importantes sobre essa possível negociação. Então, não se esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro de tudo.